Pessoal, o presidente Jair Bolsonaro colocou na mídia um assunto que já vem sendo debatido há muitos anos, que diz respeito ao fim da justiça do trabalho. É esse o assunto que eu vou dedicar esse vídeo. Em primeiro lugar, eu peço que vocês sigam o meu canal, cliquem na sinetinha para receber novidades e, por favor, indiquem esse canal para os seus amigos. Bom, hoje nós temos uma justiça especializada do trabalho, na qual os juízes do trabalho e os servidores públicos da Justiça do Trabalho são funcionários públicos da União Federal. Então nós temos uma Justiça especializada do trabalho. Quem criou essa ideia foi o Getúlio Vargas, isso foi desenvolvido durante o governo Vargas, lá na década de 30 e 40, não é? E a Justiça do Trabalho vem sendo mantida ao longo dos anos como uma estrutura especializada, com tribunais próprios, tribunais superiores próprios, desde essa época. Bom, o Getúlio Vargas, eu não preciso explicar para vocês, não é quem ele era. Era um ditador, centralizou todo o poder do Brasil nas mãos dele, não é? Criou, de acordo com uma ideologia de domínio do Estado sobre todas as instâncias da vida civil, criou esse conceito de legislação do trabalho protetiva, onde o trabalhador praticamente não tem liberdade nenhuma para negociar direitos trabalhistas com o seu patrão, trata o patrão como se fosse um inimigo do trabalho, com base naquele conceito marxista de que há conflito entre capital e trabalho, ou seja, parte do princípio de que esse conflito existe sempre e que, portanto, o patrão está errado sempre, não é? Dessa mesma época foi criado o Sistema S, que colocou os empresários debaixo da asa do governo, porque obrigou os empresários praticamente a se sindicalizarem, a se constituírem como sindicatos, recebendo tributos para sustentarem estruturas, as estruturas do Sistema S, de forma que os empresários passaram a se alimentar disso e a negociar com o governo na base de privilégios serem concedidos para empresários, não é? Então nós temos nessa época toda a legislação criada sob esse conceito de que é dever do Estado regular as relações do trabalho. Bom, o juiz do trabalho, o Ministério Público do Trabalho, são todos pessoas muito competentes, até porque os salários são muito elevados. Esses cargos são disputados pelas melhores cabeças que o Brasil produz, não é? Então nós temos, não se discute a qualidade técnica dessas pessoas, a cultura jurídica, a cultura geral deles. Eu conheço vários juízes do trabalho, promotores do trabalho, que são pessoas bem intencionadas e muito cultas. No entanto, o conceito de justiça do trabalho e a legislação do trabalho hoje, que existem hoje, foram montadas sobre premissas ruins. Essa premissa de conflito capital-trabalho, premissas marxistas ou até mesmo de Estado grande, como o Getúlio Vargas gostava, copiando um modelo econômico que veio do fascismo italiano. Quer dizer, as próprias premissas da Justiça do Trabalho são muito ruins. E a gente percebe que o Juiz do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho se contaminam com isso. Onde a gente viu isso? Na perseguição que a Guararapes sofreu, a indústria Guararapes sofreu com o Ministério Público do Trabalho, na perseguição que a Ravan vem sofrendo pelo Ministério Público do Trabalho e nas condenações da Justiça do Trabalho que ao longo dos anos foram construindo uma justiça injusta que pesa a mão em favor do trabalhador, ao invés de pesar o equilíbrio que a justiça deve buscar, não é? Então, o que se deve se fazer para resolver esse problema seria acabar com a estrutura individualizada da Justiça do Trabalho, incorporar os juízes, o Ministério Público e os servidores na estrutura da Justiça Federal comum. Hoje você tem a Justiça Federal que cuida de crimes federais, previdência, e Justiça Civil, Justiça Tributária, Justiça Civil Federal também. E não há queixas da sociedade em relação à atuação da Justiça do Trabalho, nada tão relevante quanto as queixas que a sociedade tem com a Justiça do Trabalho. Então a ideia de acabar com a Justiça do Trabalho poderia ser feita de forma simples como
incorporar essa estrutura do Justiça do Trabalho na Justiça Federal hoje, e aí eventualmente você vai ter varas especializadas em Justiça do Trabalho, como você tem varas criminais ou varas previdenciárias, juizado especial civil. Essa seria uma ideia simples de ser feita e que resolveria esse problema de ideologia que os juízes do trabalho e o Ministério Público do Trabalho hoje seguem, ideologias ultrapassadas, que desprezam o conceito de direito de propriedade, de liberdade empresarial e que estão contaminando, com certeza, as relações entre patrões e empregados no Brasil ao longo desses anos, vem sendo assim, e que a gente precisa acabar com isso. Então o Bolsonaro está certo, se ele tiver a oportunidade de encaminhar um projeto de lei de unificação da Justiça do Trabalho com a Justiça Federal, ele vai fazer muito bem para o Brasil e vamos torcer para que isso aconteça. Eu tenho um texto escrito a respeito disso que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo para vocês se aprofundarem um pouco mais sobre esse assunto, tá legal? Siga o meu canal, cliquem na sinetinha para receber novidades e, por favor, indiquem esse canal para os seus amigos. Obrigado!